A alimentação sempre foi essencial para o ser humano. Ao longo de vários séculos, o ser humano precisou desenvolver várias receitas e técnicas para que os alimentos possam ter mais nutrientes, sejam mais acessíveis e duradouros. Um exemplo desse são os paus. Um pão chinês cozido a vapor e que neste caso é uma combinação da fermentação de vários processos biológicos e químicos e também uma forma de conservar vários alimentos. E por isso, venho neste vídeo mostrar como fazer os paus e também explicar uns processos que estão dentro desta receita. Como fazer paos? Como devem conhecer a partir deste filme, o paus foi produzido na China e é consumido há vários séculos. Por ser produzido com ingredientes simples, como a farinha, água e fermento, tornou-se um alimento acessível para muitas populações. A fermentação da massa permitia produzir pães mais leves, macios e saciantes. Além disso, o cozimento a vapor facilitava a preparação de grandes quantidades de alimento utilizando poucos recursos. Durante períodos de pobreza e escassez alimentar, alimentos à base de farinha fermentada tiveram um papel importante na alimentação de muitas comunidades. Dando um exemplo, entre 1959 e 1961, a China enfrentou a Grande Fome, que causou a morte de cerca de 15 a 45 milhões de pessoas devido à quebra da produção agrícola e dificuldades no acesso a alimentos. Já hoje em dia, o bao é um alimento bastante consumido ao pequeno almoço, por ser rico em hidratos de carbono e fornece energia para o início do dia e também por ser muito barato. Ingredientes: Para a massa é necessário 1 kg de farinha de trigo com baixo teor de glúten para deixar a massa marequinha, 500 ml de água, 600 g de açúcar e 10 g de fermento. Neste caso, o fermento contém leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, que são fungos unicelulares responsáveis pelo processo de fermentação alcoólica. Para o recheio doce, é necessário 4 gemas de ovo, 40 g de açúcar branco, 165 mg de leite, 300 g de leite em pó, 30 g de farinha para bolo, 30 g de amido de milho e 30 g de manteiga. Para o recheio salgado, é utilizado carne, nabo, cenoura, cebolinho, gengibre, cogumelo shiitake, molho de soja, molho de ostra, vinho, óleo e sal. Esta receita depende de família para família. Cada família tem sua própria receita e pode variar dependendo-a. Primeiro, vamos preparar a massa. O primeiro passo é dissolver o fermento na água morna. A água morna favorece a atividade metabólica e enzimática destes micro-organismos. De seguida, adicione a farinha e o açúcar até formar uma massa homogénea. O açúcar serve como fonte de energia para as levaduras. E a farinha contém amido, um carboidrato complexo. Enzimas presentes naturalmente na farinha ajudam a degradar o amido em açúcar mais simples, utilizados pelas levaduras. Neste caso, as enzimas são catalisadores biológicos que aceleram reações químicas sem serem consumidas. Durante o processo de amassar, forma-se o glúten. O glúten é uma rede proteica responsável pela elasticidade da massa. Essa estrutura irá reter o dióxido de carbono produzido durante a fermentação. Após preparar a massa, deixe-o repousar para recorrer à fermentação. A fermentação alcoólica ocorre em ambientes anaeróbios, ou seja, com pouca disponibilidade de oxigênio. Durante este processo, as levaduras transformam a glicose em álcool, dióxido de carbono e energia. Neste caso, o dióxido de carbono produzido fica preso na rede de glúten, e isso faz a massa crescer de volume e adquirir uma textura leve e fofa. A temperatura influencia diretamente a velocidade da fermentação. Temperaturas moderadas favorecem a atividade das levaduras e das enzimas. E é por isso que eu ponho a minha massa dentro do forno, porque é um ambiente mais quentinho. Agora vamos fazer o recheio doce. Primeiro juntas as gemas, o açúcar e o leite e com a ajuda de um fouet
mistura. Depois, com a ajuda de uma peneira os ingredientes secos. Neste recheio, as gemas fornecem proteína e gordura responsáveis pela textura cremosa. Depois de ter um creme homogéneo, vamos levar ao lume. Derretemos primeiro a manteiga e depois coloca a mistura até formar um creme espesso. Durante o aquecimento da mistura, ocorre a desnaturação das proteínas. Essa desnaturação altera a estrutura das proteínas devido ao calor. O amido de milho também sofre gelatinização, absorvendo água e tornando o creme mais espesso. Quando estiver pronto, colocamos no congelador para firmar. Agora passamos para o recheio salgado. Antes de tudo, nós cozinhamos a carne para que depois não se liberta muita água. Depois de ter os ingredientes todos separados, começamos a cozinhar. Primeiro, fritamos o gengibre e o cebolinho para libertar o sabor. Depois, juntamos a carne e fritamos. No meio do cozimento, adicionamos os temperos para dar sabor e cor. Adicionamos também os cogumelos e no fim adicionamos o nabo e a cenoura. Uau! Depois da primeira fermentação, a massa é dobrada mais uma vez para libertar o excesso de gás. Agora é o momento de modelar os paus. Neste caso, uma pessoa deve abrir a massa, outra rechear, e outra finalizar. Após serem recheados, os paus repousam novamente. Os baldes são cozidos a vapor durante aproximadamente 15 minutos. O vapor permite uma distribuição uniforme do calor e preserva a umidade da massa. As altas temperaturas interrompem a atividade das leveduras. O calor também provoca alterações químicas nas proteínas e no amido da massa. E este é o resultado final. Uma massa macia, leve, aerada, devido ao dióxido de carbono produzido durante a fermentação. A combinação entre fermentação, atividade enzimática e cozimento a vapor dá origem à textura característica do balde. Estes pães também foram uma forma de conservação dos alimentos. Antigamente não existia frigoríficos e por isso os ovos, os legumes e a carne estragavam muito mais rápido. E para evitar este desperdício, várias combinações de recheios foram criadas para dar variedade, sabor e nutrição para estes pães. A confecção dos baldes demonstra como a biologia e a bioquímica estão presentes no cotidiano. Processos como a fermentação, atividade enzimática, conservação de alimentos e a desnaturação de proteínas são fundamentais na produção dos alimentos. Além do seu valor cultural e histórico, o balde também representa a importância da ciência na alimentação humana.